Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos iniciando hoje com a nossa paróquia o Cerco de Jericó. Então eu gostaria de, na homilia de hoje, rapidamente, trabalhar 2 pontos com vocês. Como o Padre já havia anunciado a vocês, durante esses dias do Cerco de Jericó, nós vamos meditar nas homilias sobre os dons do Espírito Santo, preparando o nosso coração desta maneira para a solenidade de Pentecostes que vamos celebrar no próximo domingo. Mas hoje, como é a abertura do cerco, eu vejo a necessidade de brevemente trazer um primeiro ponto sobre o cerco de Jericó. E depois, então, no segundo momento, breve, eu falarei do primeiro dom do Espírito Santo. Quando nós estamos falando cerco de Jericó, nós temos na nossa mente já que estamos falando deste tempo de oração. Mas o cerco de Jericó, na sua origem, ele tem a sua base e a sua origem nas Sagradas Escrituras, no povo de Israel. Quando eles estavam vivendo a experiência da travessia, saindo do Egito para a terra da promessa. E num determinado momento desta caminhada do povo de Deus, o Senhor disse a eles que entregaria a eles uma cidade, a cidade de Jericó. Vocês sabem, naquela época, era muito comum isso. Se tomava uma cidade, e se você tomasse a cidade era sua. Não tinha essa coisa que tem hoje de território. Ninguém pode invadir, porque esse aqui é o território brasileiro. Ninguém pode entrar aqui. Ainda que venha um exército bem armado, essa é a nossa terra. Não era assim nos povos antigos. Se você tinha um exército, e se esse exército era mais forte do que o exército que estava naquela cidade, você entrava, destruía aquele exército e aquela terra era sua. E era comum isso. Deus disse para eles: eu vou entregar para vocês a cidade de Jericó. Podem ir para lá. E o povo começa, marchando, indo para Jericó. A hora que eles chegaram na cidade, o que eles viram? A cidade era forte, toda murada. E tinha o exército que guardava a cidade. A hora que eles olharam para a cidade, eles disseram: que jeito que nós vamos pegar? Primeiro que Israel era, nesta época, o pior povo no sentido de força. Era o mais fraco. Era um povo que estava todo desfacelado. Imagine enfrentar um exército. Imagine enfrentar uma cidade. Deus dá ordem para eles, dizendo: vocês ficarão aqui, e eu vou entregar essa cidade a vocês. Vocês deverão fazer da seguinte maneira: vocês vão tomar a arca da aliança com os sacerdotes, e vocês darão por 6 dias uma volta em torno da cidade, sem dizer nada. 6 vezes vocês farão isso, por 6 dias consecutivos. No 7º dia, para chegar à 6ª noite, vocês darão 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. E na 7ª volta, vocês vão tocar as trombetas. E o povo espalhado em toda a muralha de Jericó vão começar a clamar em voz alta, vão dar gritos de vitória ao Senhor. E nesta hora, eu vou derrubar as muralhas de Jericó, e vocês entrarão. Cada um vai entrar de onde estiver. Então eles distribuíram o povo na 7ª volta, e eles ficaram todos em volta da cidade. Na 7ª volta, os sacerdotes começaram a tocar as trombetas. O povo levantou os braços e começou a gritar em alta voz o nome do Senhor. E todas as muralhas caíram, e eles entraram à cidade. E fizeram o quê? Mataram os soldados que estavam em Jericó. Era isso que eles entendiam de Deus. E tomaram posse daquela cidade. Tomaram posse de Jericó.
dessa experiência que o povo fez, que aí, pelo amor de Deus, a gente tem que ter fé para entender o que o Padre está falando, senão vocês vão fazendo conta matemática e vai imaginando o negócio exatamente como o Padre está falando. Nós estamos falando de um símbolo. O que está atrás deste símbolo? Que Deus faz o impossível. Só que para Ele fazer o impossível, você tem que... Para Ele fazer o impossível, você tem que... Crer antes disso. Para Ele fazer o impossível, você tem que antes obedecer o que Ele está mandando fazer. Por isso que muitas vezes nós não crescemos na fé. Porque a gente acha que fé é fazer as coisas que batem na nossa cabeça. Não, a fé nasce de um coração que obedece. E obedecer a Deus não é fácil, porque presta atenção, pela inteligência, faz sentido o que Ele mandou fazer? Faz sentido? Você faria? Eu não faria. Eu falo, tá doido? Eu, hein? Vão me matar, vou ficar aqui gritando, berrando, esse negócio vai cair? É a imagem para dizer que aquele povo tinha uma obediência a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, a primeira palavra do Padre nesse cerco de Jericó: se você não obedece a Deus, não tem muralhas que cairão. Tem que ter fé. Para ter fé você tem que obedecer. É a obediência. Como é que vai acontecer isso? Disse Nossa Senhora. O anjo diz: a sombra do Altíssimo vai te envolver. Ela diz: pode fazer do jeito que Ele mandou. Obediência. Cabia na cabeça dela aquilo? Dava para entender? Como que assim? Nunca ouvi falar isso. Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço o homem? A sombra do Altíssimo. Tá, pode fazer do jeito que Ele mandou. O Senhor aconteceu dentro dela. A obediência é dar para Deus a primazia, ainda quando eu não entendo. O cerco de Jericó é para incentivar a comunidade a obedecer a Deus, sobretudo frente àquelas realidades que na sua cabeça não tem como acontecer. Mas Deus disse que Ele pode. Deus disse que Ele vai fazer. Eu creio. Como? Não sei. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quem faz é Ele. Eu acredito nisso. É esta obediência à voz dEle que faz os milagres acontecerem. Passados os anos, a igreja viu neste sinal um chamado para a oração. E eu não sei se vocês sabem. Sabe como que o cerco de Jericó voltou para a prática da Igreja Católica? Através de um santo, que vocês conheceram. Ele pisou a nossa terra. Quem? São João Paulo II. Ele queria ir na sua terra, a Polônia, como Papa, mas não era permitido. Porque a Polônia estava sob o domínio comunista e um Papa católico não podia pisar lá, ainda que aquela fosse a sua terra. Uma pessoa teve uma revelação privada de que Nossa Senhora pediu que se rezasse por 7 dias e 6 noites a adoração ao Santíssimo e a oração do Rosário, que Deus iria fazer o milagre acontecer. E começou a espalhar isso na Polônia. Eles começaram a formar grupos e começaram a fazer 7 dias de oração com 6 noites ininterrupta de adoração ao Santíssimo e a oração do Rosário. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Chega para a prefeitura da Santa Sé um comunicado que, se
o Papa quisesse, aquela era a terra dele, ele podia ir lá a hora que ele quisesse. Exatamente nesse momento. Obviamente, isso se começou a espalhar e começou a difundir-se o cerco de Jericó. O que é mesmo o cerco de Jericó? Tempo de oração, gente. Não é outra coisa. Por isso, o cerco de Jericó é o tempo em que Jesus fica exposto e nós vamos diante dele rezar, pedindo que aquela muralha que é tão difícil, ela seja derrubada pela força da oração. Só que hoje, como tudo na igreja, tudo nosso povo, vira espetáculo, vira show. Não é isso, é oração. É simples, não tem mistério. É ter 7 dias, 6 noites para a gente rezar, é só isso. O tanto que me mandaram, como é que vai ser isso? E não sei o que. Gente, nós vamos rezar. É só isso que nós vamos fazer. E vamos culminar a nossa oração com a oração maior, mais perfeita, que é a missa. É isso. Mas quem que vem? O Espírito Santo. Mas não falou quem vem, o Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele quem realiza, é atrás dele que nós vamos. Todos que vêm é para nos ajudar a isso. Todos que vão rezar conosco, tudo que vai ser oferecido é para essa experiência com Ele. Porque tudo mais passa. Não é isso o que fica, a experiência profunda com Deus. E aí, quando eu cheguei, que eu fui ver calendário, sentar com o conselho e ver como que seria a programação, eu disse, vamos transferir a data que normalmente se faz, que é a Quaresma, e vamos levar isso lá para a Semana de Unidade dos Cristãos, que é uma semana própria de oração. E com isso, o nosso cerco vai nos ajudar a viver Pentecostes. Então, vamos tirar da Quaresma, que tem todo um esquema próprio já. Não combina misturar isso ali. Então vamos levar para lá. Ah, mas será que isso vai dar certo? Não sei, é Deus que vai fazer, nós vamos ver depois. É Ele quem faz, é Ele que conduz. Então o que vamos fazer no cerco de Jericó? Rezar, 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 rezar. E o que vai acontecer? As muralhas vão cair. Nenhuma muralha fica diante da oração. Porque a oração não é minha. A oração não é tua, a oração é a ação de Deus na nossa fraqueza. A oração é a força de Deus no meu nada, por isso nada fica diante dele resistente. Tudo vai por terra, nós só precisamos obedecer. Então isto é o cerco de Jericó. Então nós vamos viver isso. Cada noite, na hora da oração, o padre vai passar com Jesus, porque olha a graça que a gente tem. Lá no Antigo Testamento, eles tinham a Arca da Aliança. Sabe o que era a Arca da Aliança? Era um caixote e dentro tinha a Torá, os 5 livros da lei. Era um livro. Nós não temos um livro. A nossa religião não é do livro. A nossa religião é do Deus vivo, verdadeiro. Ele, não a Arca da Aliança, Ele mesmo vai passar. Toda noite o padre vai passar com Jesus. E na última noite, nós vamos passar em volta de vocês 7 vezes. E faremos isso a céu aberto, com os anjos subindo e descendo sobre nós. E vamos clamar toda a unção, toda a graça do céu, para que a mesma experiência do povo que estava em Jericó seja a nossa experiência, não com a Arca da Aliança, mas com Deus vivo, com Deus verdadeiro. E agora imagina, cada noite nós vamos subir um degrau dos dons do Espírito Santo, para que quando chegar o domingo em Pentecostes, o nosso coração esteja repleto da graça, e esses dons venham em profusão sobre nós. E aí então eu vou para o segundo ponto da homilia, que são os dons do Espírito Santo. Dom, a palavra dom significa presente. Então dizer dons do Espírito Santo é a mesma coisa que eu disser presentes do Espírito Santo para você.
Esses presentes independe do que você vai fazer. Não é se você merecer, eu vou te dar esse presente. Não. O fato de você ser filho de Deus, Ele dá para você esses presentes. Eles são presentes infusos dentro de você. Só que, diferente dos presentes que a gente ganha, esses presentes são diferentes. Por quê? O presente que você ganha, vamos dar um exemplo. Ganhei um presente, quinta-feira dos coroinhas, um sapato lindo. Eu mudei depois que eu ganhei esse presente deles? Sim ou não? Não, continuei o mesmo. Padre de Leão agora com um sapato novo, que eu não estou usando ainda, vou esperar acabar esse, aí eu ponho outro. Continuo o mesmo. Esses presentes que nós ganhamos não alteram a gente. E se alterar é porque a gente tem problema. Porque tem gente que dependendo do presente que ganha, começa, né? Agora que eu tenho. Ganhei de presente. Não, você tem problema. Aí não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente sadia. Não altera você. Os presentes de Deus, os dons do Espírito Santo, Ele muda você. Altera você. E como é um presente que vem de Deus, vai te alterar para melhor. Melhor. Só que preste atenção, gente, a gente tem que entender isso, viu? Porque senão a gente pode achar que esses presentes é assim, se eu quiser usar, tudo bem. E se eu não quiser usar, tá bom também. Como a gente faz com os nossos presentes. Tem presente que a gente já põe logo e fala, eu adorei. E tem presente que a gente vai falar, obrigado, muito obrigado, obrigado. E depois a gente vai, leva para você, pode levar. Eu tenho outro, pode levar para você. Nossa, mas você é tão generoso, você é tão desapegado. Não, bem, pode levar, imagina. Tem uns presentes que a gente faz isso. Pronto, estou me entregando. Os dons do Espírito Santo não é um acessório que Deus está te dando. Vocês lembram que Jesus disse no Evangelho de São João, nós trabalhamos isso esses dias, eu berrei aqui na frente. Eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Como? Aí lembra que eu berrei aqui na frente, como é mesmo que Ele nos amou? Dando a vida. Aí teve gente que escreveu, depois que o povo agora posta os pedaços da homilia do padre, aí escreveu, padre, mas desse jeito de amar é difícil. Eu acho que até o senhor não ama desse jeito. É dificílimo, é impossível. Só que Deus não é carrasco. Deus não pode fazer para nós uma exigência tão grande como esta, de amar como Ele e não dar a condição para isso. Os dons do Espírito Santo são as condições que Deus dá para que você consiga amar. Isso deixa você feliz ou triste? Hã? Isso te deixa feliz ou triste? Hã? Feliz? Então significa que você está usando os dons. Sim? Quais são eles mesmo? Se os dons do Espírito Santo são as condições para que eu possa amar como Jesus amou, e só vai entrar no céu quem amar desse jeito, eu preciso conhecer esses dons. Eu preciso conhecer esses dons, porque se eu não conhecer, eu não vou poder usar. E eles estão aí dentro de você. E o primeiro dom, isso é só a introdução. O primeiro dom, o mais baixinho, o primeiro degrau que nós vamos pisar hoje, é o dom do temor de Deus. Dom do temor de Deus. Padre, mas temor de Deus, é isso mesmo? Isso mesmo, temor de Deus. Mas atenção,
temor de Deus não significa ter medo de Deus. Não é isso. Existe um temor, e é esse o dom, que ele é bom, que ele é produtivo, que ele é necessário. Se nós olharmos bem, o medo ele tem essas duas faces. Existe um medo que é bom e existe um medo que é mau. O medo mau é aquele que não deixa eu fazer nada porque eu tenho medo. E o medo bom é aquele que me coloca limites. Então, eu vou pegar o carro, vou acelerar, mas eu preciso ter medo. Senão eu piso e vou embora, e mato todo mundo e me mato também. O medo faz com que eu tenha cautela. Agora, ele não pode ser exagerado, senão eu não entro no carro. Agora, eu preciso ter um medo. O medo faz com que eu tenha cautela. Mas o dom do temor de Deus é além disso. Não é ter medo de Deus. O temor de Deus faz com que eu olhe para Deus e enxergue um Pai. Que eu amo tanto, que eu não quero ofendê-lo. Esse é o dom do temor de Deus. É aquele dom que faz com que eu olhe para as coisas e diga: eu não farei isso, porque isso ofende a Deus. É o mais base. Veja como o mundo de hoje está carente desse dom. O mundo de hoje não está nem aí para Deus. A ponto que nós vimos as blasfêmias agora 2 semanas atrás, num show, e o povo tudo da igreja assistindo aquilo, e gente que ainda estava lá. O que é aquilo? É a falta do temor de Deus. Se colocou tudo no nível prazer, se misturou tudo, uma bagunça só, se misturou erotismo com satanismo, com exibicionismo, e o povo achando que isso é arte? Não! Aquilo causa uma repulsa dentro de nós. Meu Deus, aonde que chegou o ser humano? Que lixo que é isso? Que absurdo que é esse? E eu não estou falando de quem fez isso. Eu estou falando de uma sociedade que assiste isso. E aí espera tudo isso passar, para depois colocar um peso na nossa cabeça com os problemas que nós estamos vivendo. Faça-me um favor, o problema já estava gritando aí. Falta o temor de Deus. Quando temos o temor de Deus, nós olhamos para isso e diz: eu não admito isso, aqui dentro não. Isso não faz parte da minha família. Isso não faz parte da nossa casa. A gente desliga. E jamais gastar dinheiro com uma coisa dessa. E tantas outras coisas. Veja nas nossas liturgias às vezes. A gente faz as coisas mais para a gente ficar bem do que prestar o verdadeiro culto a Deus. É falta de temor a Deus. E as nossas liturgias parecem mais um carnaval, uma escola de samba, do que um culto a Deus. É falta de temor de Deus. Podemos pular, dançar, claro, tem lugar para isso. Na missa não. Na missa é o sacrifício de Cristo. Isso significa que a gente tem que ficar assim? Não. O equilíbrio de quem ama. O dom do Espírito Santo, do temor de Deus, faz olhar para Deus e enxergar ali um Pai de amor, que eu dou a Ele o meu coração. São Curadarce dizia: Senhor, eu temo o inferno. Não por causa do inferno, não por causa do demônio que tem no inferno. Eu temo o inferno porque lá é o único lugar onde eu não poderei te amar. Eu não quero o inferno. É temor de Deus. Por causa do amor, eu faço tudo. Por que que Jesus entregou a vida? Porque amava o Pai. Por que que você se entrega ao amor? Exatamente por causa dele. Se falta isso em nós, se falta esse olhar, nós não conseguimos. Vamos segundo os nossos critérios. Então vejam, e detalhe, esse primeiro dom, que é o mais raso deles, porque tem uma hierarquia de dons, e nós vamos fazendo cada dia conforme essa hierarquia.
Esse dom, o temor de Deus, diz as Escrituras, o temor de Deus é o princípio o temor de Deus é o princípio da sabedoria, o mais alto dos dons. Vai ser o último dia. Quem não tem o dom básico do temor de Deus, não vai alcançar o maior dos dons, que é a sabedoria. O temor de Deus é o princípio do saber. Eu concluo dizendo, estou falando do temor a Deus que me faz voltar para Deus. Mas como vocês, pais, mães, precisam ensinar isso aos vossos filhos. O temor faz com que eu respeite a Deus como Deus. O temor a meu pai e a minha mãe faz com que eu olhe para o meu pai como meu pai, e não como meu brother, meu parceiro. E aí, velho? Não, é meu pai, eu não falo com ele assim. E não é porque eu tenho medo dele, é porque eu o respeito. Como falta isso hoje? É uma michórnia, como diz o italiano, uma bagunça. E não é culpa das crianças, tá? É culpa nossa, porque nós deixamos de ensinar. Nós queremos tanto ficar legal, que a gente tirou tudo isso. E ao tirarmos esses princípios básicos, nós perdemos o principal, o respeito. Porque o respeito faz o amor acontecer. Não tem como você falar que você ama Deus se você não respeita. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e faço na casa dele o que eu quero. Não, não, eu respeito a Deus, aqui eu não faço o que eu quero. Porque eu respeito, é meu pai, eu não faço o que dá na minha cabeça. Eu tive essa graça ainda, eu peguei a rapinha do tacho, como diz o outro. Era só meu pai olhar, e já estava tudo resolvido. E não é porque não podia falar, ele perguntava. O que você está pensando, Jacarezinho, que era meu apelido? O que você está pensando, Jacarezinho? Eu falava, pai, eu estou pensando assim. Falava, muito bom, só que se você fizer assim, igual você está pensando, poderá acontecer assim. Por isso que o pai vai dizer para você, o melhor é assim. Entendeu, Jacarezinho? Entendi, pai, vamos embora. Respeito, o temor de Deus. Vamos pedir esse dom para Ele hoje, para que temendo a Deus nós possamos amá-lo, e amando nós façamos aquilo que lhe agrada. E eu concluo dizendo, qual é a alegria de Deus? O que agrada a Deus? É você feliz. Essa é a alegria de Deus. Deus te criou para isso, para ver você feliz. Não é uma ditadura, você faz o que eu mando e fica quieto. Não, porque se você fizer o que eu mando, você vai ser feliz. Feliz. O temor de Deus. Vamos pedir essa graça. Senhor, traz ao meu coração a consciência deste dom que eu já recebi, que está aqui dentro de mim, e que talvez por muito tempo eu não usei, que por muitas situações eu não acessei. Eu quero viver esse dom, temor de Deus, te amar, olhar para o Senhor e enxergar um Pai que me ama, um Pai que me quer bem. Vamos agora, num segundinho, fechar os nossos olhos, e no teu coração, peça a Deus essa graça, o dom do temor de Deus, para que temendo a Deus você possa amá-lo, e amando-o como teu Pai amoroso, que cuida, que ampara você, você seja feliz. O temor de Deus é o princípio
da sabedoria. Dá-nos, Senhor, o dom do santo temor, para que, temendo a vós, nós possamos amá-lo, e amando-o, nós sejamos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem continuar assentados, nós agora vamos fazer as nossas ofertas. Convidamos você a fazer a sua contribuição. Vocês receberam um marca-página que tem a oração do cerco e nele também tem